Mais uma vez nós queremos dar uma palavra de saudação e de especial a esta amada Igreja Presbiteriana de Encruzilhada. Nós estamos nos dirigindo nesta hora, agora, diretamente àqueles amados irmãos que fazem parte da Igreja de Cristo aqui em Encruzilhada, com um ministério nesta igreja. Este momento é difícil para mim. A nossa amada irmã da Zuíta, minha prima, não veio, porque não queria se emocionar demais. E nós estamos aqui suportando esta emoção e que não temos palavra para traduzir a alegria que nós sentimos nesta hora. É uma emoção muito grande. Mas como eu fiz operação no nosso coração, é por isso que ele está aguentando. Nós temos alegria. Alegria movida assim pelo privilégio que Deus me concede. Deus me concede nesta hora de estar à frente da igreja que eu pertenço há 84 anos. Porque há 85 anos o casal Abelardo e Alzira, Abelardo de Barros e Alzira Reynolds de Barros, entraram aqui com uma criança, 85 anos. Essa criança ainda existe. E ela telefonou para mim ontem, foi meu irmão, Emanuel, dizendo: eu quero um boletim da igreja de tudo que aconteceu na igreja. Porque nós acompanhamos como família o desenrolar dessa família, que apesar de nós não nos vermos muito, mas nós nos amamos muito. E há um convênio que aprendi de minha mãe, Alzira, de orar todos os dias nominalmente por toda a família. Não esquecemos desse pormenor nas nossas orações. Haverá uma oração especial para citava o nome de todos os irmãos, toda a sua família. Ainda hoje nós mantemos esta comunhão que aprendemos com minha mãe Alzira no culto devocional, de orar por toda a família. E estamos sempre lembrando. Aí a oração, graças a Deus nós continuamos firmes de orar por toda a família. Assim é que nós oramos por Delzuíta e toda a sua família. Esse é um momento muito emotivo, mas acima de tudo, vou dar a continuidade, é que um ano depois, em 84, entrava também a mesma família com outro bebê. É o bebê que está falando aqui. 84 anos.
É este um momento muito feliz e gracioso. Só Deus concede esta graça e essa misericórdia de estar firme na jornada, no caminho, na esperança da vinda do Senhor Jesus. E hoje nós estamos participando desta alegria. E esperamos que a mensagem que nós temos buscado na presença de Deus para entregar aos amados irmãos nesta manhã seja aquela que o Espírito Santo preparou para transmitir aos amados irmãos. Por isso que nós convidamos a igreja para abrir a sua Bíblia no 5º livro da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 8. Antes de ler, nesta hora, eu fiz uma saudação à família da Igreja Presbiteriana de Encruzilhada. Mas nesta manhã, essa família aumentou muito mais com a família de Deus, de outras igrejas que estão aqui presentes e que nos trazem a alegria e a comunhão de participarem conosco das grandezas espirituais de Deus nesta manhã. Eu tenho uma palavra então de saudação, como vós que antes não eres povo de Deus, agora sois povo de Deus. Vós que antes não tinhas alcançado a misericórdia de Deus, mas agora alcançaste a misericórdia de Deus. É a nossa saudação a todos os amados irmãos. Então, vamos ler a palavra de Deus. Hoje é dia de festa, né? Dia de festa é o dia que a gente vai além do planejado. Eu espero não ir muito além daquilo que nós meditamos para trazer como mensagem de Deus para os amados irmãos. Esperamos não, mas esse capítulo, e nós não vamos ler todo, e até a gente pode ler todo. Os irmãos não vão se levantar, mas vão acompanhar esta leitura, porque é a mensagem de Deus para nós nesta manhã. Vem diretamente da palavra de Deus, como fazemos nós os pastores. Capítulo 8 de Deuteronômio tem como título exortação a ter em memória os benefícios do Senhor. Quer dizer, essa exortação vem para nós, como igreja de Cristo, que atua nesta região há 80 anos. Por esse motivo, nós que já tínhamos pregado sobre este assunto, voltamos a meditar mais profundamente naquilo que Deus tem preparado para nós. Nós somos o Israel de Deus neste deserto. A mensagem é que Moisés transmitiu ao seu povo e que o Espírito Santo gravou na nossa Bíblia, a palavra de Deus,
é uma mensagem para este momento em que a Igreja de Deus vive. Nós temos, através dos anos do passado, caminhado neste deserto, mas agora nós estamos esperando o povo de Deus está na expectativa da vinda do Senhor Jesus. Apesar de constantemente nós lermos que Ele em breve virá, mas nós estamos esperando isto há milênios, a vinda do Senhor. E por termos esperado a vinda do Senhor há milênios, significa que nós hoje estamos mais perto do que os irmãos do passado. E esta igreja, que tem uma vivência de 80 anos de ministério neste local, então é uma igreja que recebe esta mensagem com muita avidez. Será que nós estamos agora diante do Jordão para atravessar o Jordão e tomar posse e entrar na terra prometida? Será este privilegiado? O irmão pergunta. Ninguém sabe, Deus é quem sabe, mas nós estamos aguardando. Por isso, vamos ler. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou neste deserto, no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná que não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só do pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, o teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Amém. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de água, de fontes e mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Graças, guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e moradas nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro,
e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pedreira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares por outros deuses, e os servires, e os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis, como as nações que o Senhor destruiu e diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer a voz do Senhor vosso Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Nós te louvamos, ó Deus, por esta palavra, que veio até nós nesta manhã memorável, como uma mensagem para cada um de nós. Esta mensagem, ó Deus, possa ficar em cada coração para receber as bênçãos da viva esperança, da posse, da terra prometida, o céu que Jesus nos deu, e Ele voltará para nos buscar. Em nome deste Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, nosso Salvador, é que nós te oramos nesta manhã. Amém. Como os irmãos notaram pela palavra de Deus, pela leitura da palavra de Deus, esta é uma mensagem muito forte depois do povo de Deus ter vivido 40 anos no deserto, quando Deus tirou o povo da escravidão do Egito e o fez caminhar no deserto. Agora o povo chegou às margens do Rio Jordão, para, atravessando o Rio Jordão, eles tomariam posse da terra prometida a seus pais. Estava o povo naquela expectativa, agradecendo a Deus, porque chegaram diante do Jordão. Moisés traz esta mensagem, uma mensagem última de Moisés. Dali a pouco ele passaria o comando do povo de Israel para Josué. Haveria a transmissão de Moisés para Josué, como sabemos que Josué foi quem introduziu o povo de Israel na terra prometida, que teve este privilégio. Sabemos que este privilégio Deus tirou do próprio Moisés
porque Moisés desobedeceu a ordem de Deus. Por isso Deus não deu a Moisés o privilégio de conduzir o povo à terra prometida e passar a terra prometida com o povo. Foi Josué. Então, Moisés sabia de tudo isso que ia acontecer e mais. É que ele subiria ao Monte Nebo para ali morrer, passar a sua vida para a eternidade. Tudo isso estava no coração de Moisés e ele escreve esta mensagem para a igreja, para o Israel. E nós então recebemos esta mensagem para nós nesta manhã feliz, em situação um pouco semelhante. Nós saímos da escravidão do Egito, de Satanás, deste mundo, e passamos a ser o povo de Deus que está caminhando neste deserto. Embora que uma maioria quase absoluta não entende que este mundo é um deserto, na expressão que Moisés disse, te conduziu por aquele grande e terrível deserto. O mundo em que nós vivemos, o povo em geral não considera o mundo como um grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de secura, em que não há água. Então, Deus tem nos conduzido neste deserto. Hoje, quando nós comemoramos os 80 anos desta amada igreja, o seu trabalho que Deus deu a esta igreja, o seu ministério de manter viva a palavra de Deus, a propagar a salvação através do Evangelho, o testemunho dos amados irmãos, tudo isto faz parte do trabalho que Deus ministra através da Igreja Presbiteriana de Cruzeiro. Nós destacamos nesta mensagem, uma vez que nós não vamos comentar cada versículo desse, que é tão rico que nós não podemos deixar de falar quando nós lemos cada um desses versículos para explicá-lo de uma maneira mais entendível espiritualmente para nós. Que o Espírito Santo faça isto no coração dos amados irmãos. Esse capítulo, como podemos ver, é um dos mais profundos e instrutivos da Bíblia. Traz mensagens, as verdades que nós vamos salientar nesta hora. A primeira grande verdade é ensinada nos primeiros no primeiro versículo, quando diz: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento para os seus pais, para vossos pais. Portanto, essa introdução nesta primeira mensagem, que é ensinada a grande verdade da prosperidade, que é sempre fruto
da fidelidade e obediência aos mandamentos de Deus. Quando ele diz: cuidareis de cumprir todos os mandamentos do Senhor. Está sempre diante do povo de Deus os mandamentos de Deus para reger a nossa vida. E isto deve ser abraçado por cada coração de fé, e que sabe que Deus está dirigindo a sua vida, a nossa vida, a vida da igreja, através da palavra. Por isso vem a expressão: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno. Está diante do povo de Deus. É permanente esta mensagem. A segunda mensagem, que está no versículo 2, quando diz: recordar-te-ás de todo o caminho que o Senhor teu Deus te ordenou, te guiou no deserto nestes 40 anos. Recordar o caminho do deserto. É duro para o teu povo naquele momento. Recordar o seu sofrimento no deserto. Mas a palavra de Deus está ministrando ao povo que os sofrimentos que todos nós passamos nesta caminhada, neste deserto, não são ocasionais, mas esses sofrimentos foram prescritos por Deus para nos ensinar. Esta mensagem, que apesar de ser no livro de Deuteronômio, é uma mensagem que fala dela, que o Tiago, na sua carta, fala dela, que nós havemos de passar por provações para o crescimento da fé. Então, as provações é a palavra que nós usamos hoje para mostrar o sofrimento do povo de Deus, que muitos esperam: agora sou crente, vou viver num mar de rosas. Não há sofrimento para o povo de Deus. Há outro grupo que acusa o seu sofrimento é porque você pecou, você está em pecado, você merece. Tudo isto são palavras que não estão na Bíblia. O que está na Bíblia, a palavra, é que os sofrimentos que passamos no caminhar da nossa jornada para os céus, esse sofrimento foi previsto e predestinado para nós, para esse sofrimento. Vejamos que Deus diz que neste caminho que Deus te guiou, vejamos que Deus poderia ter passado o povo do Egito para Canaã em meses, mas passou 40 anos. Possamos imaginar um pouco o sofrimento eu atribuo mais de 2 milhões de pessoas com as suas famílias, com o seu gado, num deserto de securas, de escorpiões, de tudo. E Deus guiou. Deus está presente com o povo de Israel, assim como Deus está presente conosco hoje na nossa caminhada para os céus. Amém? É preciso meditar um pouco nisto para afirmar a nossa fé e compreender muitas vezes a nossa lamúria em procurar descrever o meu sofrimento. Eu sofro muito disso, e realmente sofre,
mas esse sofrimento foi prescrito por Deus para um crescimento espiritual. Veja como Deus diz: foi para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Esse sofrimento que nos humilhou teve objetivos da disciplina do Senhor. É que nesse sofrimento, no nosso viver diário, nós podemos chamar tanto de santificação, o processo da salvação, e que uma vez que nós recebemos a Jesus como Salvador e Senhor, nós passamos a ser povo de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus, mas nós passamos também a sofrer e a entender que esse sofrimento é para o meu crescimento espiritual, para o nosso crescimento espiritual, para o crescimento da igreja. Quando nós vivemos uma igreja como as nossas aqui no Brasil, em que há essa fartura, na maneira humana de dizer, de bênçãos para a igreja, e que muitos se preocupam com a fartura, com o crescimento nas suas riquezas, na saúde, boa saúde. Hoje ninguém morre fora do tempo de viver muito. Por quê? Houve crescimento da ciência e tudo isso nos faz viver mais. Eu já fiz várias operações, vivo com um marca-passo. Isto há 50 anos atrás, meu pai, que merecia talvez o mesmo tratamento, não teve, e nós hoje temos. Então tudo isso nos favorece a ter uma vida melhor hoje em dia, e muitas vezes pensar, os meus, eu vivo bem porque eu tenho esforço, eu faço isso, uso até os médicos, eu tenho médico tal, eu tenho tal tratamento, eu tenho marca-passo, atribuindo a sua própria sabedoria e maneira de viver o seu crescimento em vida. Deus mostra que quando nós sofremos, Ele nos humilha para que entendamos algumas bênçãos. Então, a primeira bênção é que ele menciona aqui, nós queremos mencionar ligeiramente, para te dar a entender que não só do pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Hoje é difícil a gente entender, diante da fartura das bênçãos recebidas, do crescimento da ciência e da tecnologia, para nos dar um conforto e vivermos mais, entendemos que eu mereço isso. Mas Deus tem humilhado. Deus há de nos humilhar, se alguém ainda não foi humilhado, para entender que Deus dirige todas as coisas. Então, Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só do pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então é Deus quem nos sustenta. Que o povo de Israel procurasse entender isto, que toda a bênção que eles tenham recebido e todo o sofrimento foi para um crescimento espiritual. Então, ao ponto que ele chega a contar
um sobrenatural. As tuas vestes desses 40 anos não envelheceram. E a tua sandália, o teu pé não manchou. Então, dois fatos em que Deus proveu para aquele povo até essas minúcias. Diz, permitir que o povo não precisasse ir à loja para comprar novas vestes, nem ir à sapataria para comprar novas sandálias. Deus permitiu que as vestes durante 40 anos permanecessem intactas. É alguma coisa que Deus chamou a atenção do povo. É para nós chamar a atenção que Deus provê para nós as mínimas coisas. Deus não se importa com isso, não vou orar, eu resolvo. Não, irmão, é uma maneira errada de dizer, de não crer na plenitude do amor e da direção de Deus em nossas vidas. Tudo leve a Deus em oração. A outra bênção que Deus provê para nós é que a disciplina do Senhor, da providência, inclui tantas bênçãos como o sofrimento. Mas muitas vezes nós entendemos bênção como bênção, mas dificilmente nós não entendemos que sofrimento é bênção. Deus ensinou ao seu povo no deserto que o sofrimento é permitido por Deus para ser uma bênção. Muitas vezes nas nossas lucubrações e as doenças chegam na nossa velhice, em geral, com exceção daqueles que adoecem na mocidade, mas em geral as doenças chegam na nossa velhice. Hoje já depois de 60, de 70. Há um tempo atrás chegava depois dos 40. Hoje já é depois dos 60. Deus nos deu mais um tempo para viver. Mas apesar dos 60, vem os problemas cardíacos, outros problemas. E eu fico pensando, por quê? É porque Deus tem nos preparado para entrar na terra prometida. Antes, ninguém tem vontade de ir para o céu. Quando nós pregamos em que a volta do Senhor está iminente, o povo em geral não crê. Até aqueles que não aceitam se pregar mais sobre a volta do Senhor iminente. Saiu já dos nossos cultos a volta do Senhor. Por quê? O povo não crê. Não crê porque tem uma vida feliz, farta ao modo humano de viver. Então, Deus permitiu todo esse sofrimento para que o povo pensasse na terra prometida. Deus permite o nosso sofrimento para nós pensarmos no céu, novo céu e nova terra, na volta do Senhor Jesus. A outra bênção que nós mencionamos é que ele diz que sabes, pois, do teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim disciplina o teu Deus. Algo que o povo de Deus não entendia, o povo de Israel não entendia, e que muitos de nós também não entendemos, é o amor de Deus em nos disciplinar. Para nós andarmos os caminhos
e que vão para o céu. Deus, pela sua palavra, nos disciplina também com outros meios que Deus usa para o nosso crescimento espiritual. Mas tudo isso é o amor de Deus por mim. O que Moisés estava dizendo ao povo de Israel: era preciso vocês amarem a Deus e saber que tudo que Ele nos dá é bom, e que possamos entender que a disciplina é para o nosso próprio bem, porque é mensagem da Bíblia: eu disciplino e repreendo a todo aquele que ama. Como o pai disciplina a seu filho, assim disciplina o Senhor. Então, essa relação de amor familiar, de um pai para com o filho, é o amor de Deus muito maior, mais perfeito para conosco. Então, foi salientado nesta mensagem. A última mensagem que nós queremos salientar nesta hora é que nós não temos a ideia exata de Deus, senão depois que Ele concluir a mensagem. Deus estava ensinando ao povo. O sofrimento veio para aquele povo. O povo não entendeu que Deus estava dirigindo o seu povo para Canaã celestial. Deus estava fazendo cumprir uma mensagem que Ele havia dito a Abraão, que antes de ser Abraão era Abrão. E Deus havia prometido a Abraão que a sua geração seria como as estrelas do mar, as estrelas do céu e a terra e o mar. Então era grandiosa a geração. E Deus chamou a Moisés e disse: olha para os céus, quando disputar as estrelas, assim será a tua família, a tua posteridade. E ali Abraão creu na promessa de Deus. Creu na promessa de Deus. E isto foi imputado como justiça. Isto é mencionado na carta aos Gálatas, que nós somos chamados filhos de Abraão, porque cremos na promessa. Mas o povo, nem mesmo Abraão, podia entender o plano de Deus. E Deus faz um acordo, faz uma promessa: em ti serão benditas todas as gerações, e tu possuirás a terra que vai do Egito até o grande rio Eufrates. Toda aquela terra é tua, Deus deu. Foi promessa de Deus. O povo estava vivendo essa promessa sem entender. Muitas vezes nós estamos vivendo também essa promessa. Nós vamos para o céu, meus prezados irmãos, não é por vontade própria, não. Nós vamos para o céu porque Deus nos leva para o céu. Nos leva, nos carrega. Pode olhar o seu passado e o seu presente. Hoje você é crente em Cristo Jesus, fiel e consagrado a Deus, porque quer ou a santificação, o crescimento espiritual
espiritual. O que aconteceu? Inclusive, a igreja. A igreja é o ambiente que nos traz a família para perto, em que nós pertencemos a esta família protegida e guiada por Deus. Assim como Deus criou o povo lá no deserto, através da nuvem espessa que protegia o povo durante o dia e a nuvem de fogo que protegia e guiava o povo durante a noite. Deus tem prometido e protegido a família espiritual, a você. E você tem recebido essas bênçãos. Mas nós não podemos avaliar as bênçãos que Deus tem determinado para nós antes de Deus concluir a obra em sua vida, em nossa vida. Deus tem a obra que ministra a nossa vida. Foi o que Moisés disse isto quando mencionou que no deserto sustentou o maná que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar, e afinal, o destaque da palavra de Deus, e afinal, te fazer bem. Por isso, não digas no teu coração: a minha força, o meu poder, eu sou crente consagrado porque eu quis. Não. O Espírito Santo tem trabalhado na sua vida. Momento em que o Espírito Santo diz não. No momento em que o Espírito Santo se levanta e você faz um trabalho para o Senhor com muita alegria. Há outro momento que o Espírito Santo não faz. Deus dirige a nossa vida, porque Ele tem um propósito de nos abençoar. Por isso, guarda-te. Não te esqueça do Senhor teu Deus. É a mensagem final que nós entregamos a esta igreja nesta hora. Guarda-te. Uma mensagem pessoal para cada irmão aqui presente. Vem do Espírito Santo através desta mensagem em Deuteronômio. Guarda-te. Não te esqueças do Senhor teu Deus. Porque tudo que nós temos e que nós seremos vem de Deus. Que a graça de Deus seja sobre os amados irmãos, olhando para Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Prossigamos, não podemos parar até o dia que Deus nos voltar para nos chamar, nos conduzir à entrada dos céus. Ele será o nosso Josué, em que nós entraremos nas nações celestiais que Jesus preparou na casa de meu Pai há muitas moradas. Que Deus nos abençoe. Amém.